Salve, salve, Intia de Inter, chegando nesta sexta-feira, já quase ano novo, hein? Pra gente trazer os destaques do mercado da bola, porque a janela de transferências é o assunto até que o Inter pelo menos anuncie o primeiro reforço. A angústia tá grande, a informação que eu tenho vinda direto da cúpula colorada é que na semana que vem terão novidades e que deve dar uma animada no torcedor. Um nome forte deve desembarcar no Beira-Rio. Pelo menos 4 jogadores devem ser apresentados antes do começo da pré-temporada, que tem data ali para o dia 8 de janeiro, é logo na sequência. O torcedor tem que ter um pouco mais de calma, paciência e caldo de galinha, certo? O fato é o seguinte, o primeiro nome a desembarcar deve ser mesmo do Robert Renan. Ontem circulou uma informação de que o Inter não teria enviado um documento para os russos do Zenit, que o Corinthians voltaria à briga. O fato é que o Corinthians ele não tem interesse naquela dinâmica de contratação que permite que o jogador seja liberado em caso de oferta no meio da janela. O Corinthians não quer saber desse tipo de negócio. O Corinthians também não está com uma boa fama no mercado. Haja vista a situação do Matias Rojas, haja vista agora o que tem se noticiado aí do Corinthians como mal pagador, não é novidade nenhuma. O Inter tem uma relação muito mais próxima do Zenit. O Robert Renan deve ser, para não cravar, ele deve ser o primeiro reforço a desembarcar na semana que vem no Beira-Rio. Pelo menos será anunciado, depois trazer as coisas da Rússia e começar sua trajetória de uma temporada por empréstimo no Inter, ou quem sabe 6 meses, se de fato ele precisar ser liberado por uma negociação em meio de ano. Outro nome que não é tratado como reforço, mas que vai ficar pelo menos para um teste, entre aspas, no gauchão, é o David, jogador que foi contratado junto ao Fortaleza por parte do Inter, que depois fez uma campanha de médio a baixo porte no São Paulo, mas que desperta o interesse que o Eduardo Cudê acompanhe a performance do David. O jogador ganha na casa de 400 mil reais. Não é fácil realocar o David lá fora. E talvez na mão do Cudê ele funcione como um reserva na ponta esquerda ali para a vaga do Wanderson quando esse não puder jogar. O David pode ser uma peça aí que a gente não tem considerado como uma possibilidade de fomento do grupo do Inter. Assim como garotos, né? A gente tem logo a Copa São Paulo e tem nomes que vão ser trabalhados ali. Ricardo Matias, Iago Noal, o Gabriel Carvalho, são alguns dos nomes que é o João Dalla Corte, que já subiu para os profissionais, alguns nomes que a gente tem que considerar também que engordam o grupo e o elenco do Inter. Mas em termos de reforço, Robert Renan deve ser o primeiro. O Inter segue na busca da batida do Rafael Borrell. O André Cury falou à Rádio Gaúcho, a gente já trouxe todas as informações aqui. O Inter não desiste de contar com o Borré, o que não quer dizer que o Inter também não vai trazer mais um atacante. A tendência são 2 homens de frente. Seria o Borré como um grande nome da janela e mais um para a reserva. A gente está tentando apurar e descobrir se seria um jogador um pouco menos vultuoso de mercado. Outra vaga que ninguém tem falado e o Inter tem guardado a 7 chaves é o reserva para Alan Patrick. O único nome que mais ou menos surgiu, mas é muito no campo da especulação, são muitos nomes rondando como possibilidade e muitos desses nem há negócio, ou são fake news, ou são plantados por empresários, é o do Everton Ribeiro. Segundo informação de manhã, também teria o Inter ofertado algo que ele não considerou viável, e aí vai aguardar mais 72 horas para encerrar o contrato dele com o Flamengo. Se o Flamengo não fichar, o Cruzeiro ou o Inter deve levar. Eu não tenho essa informação. Também não acho que o Everton Ribeiro viria para o Inter. Eu explico. O Everton Ribeiro pode seguir no Flamengo e ganhar o que ele ganha ou muito próximo do que ele ganha. Ele teria que baixar a pedida para chegar no Inter. Seria reserva do Alan Patrick, né? Ou brecaria o Maurício para jogar no time. O Inter teria uma dinâmica muito complexa. E ele não jogaria uma Libertadores para jogar uma Sul-Americana. Então todo o contexto eu acho que afasta o Everton Ribeiro do Beira-Rio. Mas o Inter vai contratar o meia para ser reserva do Alan Patrick, isso é certo, não tem se falado nesse nome, eu penso que ele vai ser uma surpresa de mercado aí, que a gente não tem nem comentado a respeito. E depois também o Inter vai buscar um volante, também é certo. O último nome que surgiu no campo do Internacional, informação do colega Samuel Venâncio e do colega Vene Casagrande, respectivamente de Minas Gerais e São Paulo, é o Fernando, do Sevilha. O jogador está livre no mercado, vai encerrar contrato já, não vai renovar com o time espanhol, e aí o Cruzeiro, que é o jogador, assim como o Inter, entraria na parada. O que pesa contra o Fernando? Ele tem 36 anos. O Inter já tem um time mais envelhecido, precisa rejuvenescer a sua estrutura do time titular. O Fernando viria para ser titular. Ele começou a carreira no Goiás, no Vila Nova de Goiás, perdão, e depois ele construiu toda a sua história no futebol europeu. Passou pelo Porto, pelo Galatasaray, pelo Manchester City, pelo Sevilha. Tem proposta para continuar na Europa, mas quer voltar ao futebol brasileiro, ficar perto da família e encerrar a carreira logo na sequência. Vai fechar talvez o seu último contrato de 3, 4 anos e encaminhar a aposentadoria. Eu não acho que este seja o cara para o Inter.
mas não dá para descartar. O outro nome que surgiu ontem, na versão dos colegas da Rádio Guaíba, Cristiano Silva e Paulo Nunes, é o Matias Rojas, que está em litígio com o Corinthians. A informação que eu tenho vinda direto da cúpula colorada é de que não tem negócio pelo Matias Rojas. Também conversei com colegas em São Paulo que dizem que não há negócio do Inter por este jogador. O Boca Juniors sim, parece ter interesse no Matias Rojas. A gente vai apurar mais informações no decorrer dos próximos dias. Então, tentando montar os mistérios da meia-noite do Inter, vai chegar um volante para ser titular. Vai vir sim um reserva para Alan Patrick. Borré deve ser a cereja do bolo com mais um atacante reserva. Serão 4 nomes. O quinto é o lateral esquerdo para disputar a titularidade com o René. Se falou no Iago, o Trauco está descartado, já apurei, já trouxe para você, falei com o empresário do Trauco, falei com a direção do Internacional, não há nada pelo Miguel Trauco, peruano, né, veterano aí de seleção e que já passou pelo Flamengo. O Iago talvez ainda assim até despertou interesse do Grupo City para trazer para o Bahia, que está levando mesmo o João Lucas, o Inter já perdeu essa negociação, mas vai vir um lateral esquerdo, vai vir um volante, 2 titulares, ou no mínimo um lateral para brigar por titularidade, o camisa 5 titularaço, né? O camisa 9, Borré, vamos botar assim, se não for o Borré, alguém dessa estatura. Um reserva para ele, um reserva para o Alan Patrick. Pelo menos estas 5 peças vêm para o Beira-Rio, 4 delas devem ser anunciadas nos próximos dias. Pelo menos uma a gente já falou, é o Robert Renan, seria o 6º nome, vem para o sistema defensivo. E aí teria uma 7ª peça, porque o Inter prometeu 7 contratações de mercado. 6 a gente já mais ou menos desenhou. Ponto de interrogação. Qual posição e quem seria o 7º nome? Vamos ficar ligados, vamos trazer tudo para você aqui no Indians. Você não pode deixar, é claro, de dar o like, de deixar o seu comentário na caixa de mensagens, de se inscrever no canal e de compartilhar o nosso conteúdo. Um grande abraço e tchau!